Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você sintoniza a TV Guarulhos, canal 3 NET aqui para Guarulhos, 508 HD vivo, e Sky 28 para o Brasil, né, através do canal Com Brasil. Esse é o programa Visão Sistêmica. Eu sou o Genésio Lopes Mendes e o nosso objetivo é levar até você as constelações familiares do Bert Hellinger. Visão Sistêmica, né, sempre venera, sempre agradece a técnica que hoje se torna um grande movimento das constelações familiares, criada por Bert Hellinger, né, esse nosso contemporâneo, um filósofo, 108 livros publicados, né, hoje já aposentado, e está aí Sophie Hellinger, a pessoa que hoje é a grande CEO da Hellinger Schuller, que desenvolve esse movimento pelo mundo, principalmente hoje, ele está introduzindo na China. Aí estou eu com a oportunidade que tive de estar com o Bert, com a Sophie, e hoje eu tenho aqui ao meu lado, nada mais, nada menos do que o René Schubert, que também faz parte desse movimento, é veterano no movimento, está aí ele novinho. Que ano era isso, René? Isso foi em 2011. Ah, tá bom. Bom, eu comecei a falar com ele antes de dar bom dia ou agradecer a presença dele. Seja bem-vindo mais uma vez no Visão Sistêmica. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né, René? Legal. Muito obrigado por reiterar esse convite. Imagina. Né? É muito bom estar aqui com você, nessa troca, nesse bate-papo. Olá a todos que estão assistindo esse programa aí do Genésio. Né? E sim, vamos aprofundar um pouco. Então vamos lá, eu vou fazer uma correção sistêmica aqui. O programa é do sistema. Do sistema. Senão fica muito pesado para mim, né? Porque a gente sabe que você, por exemplo, hoje nós vamos abordar, né, o Toques na Alma do René e de uma série de autores que ele vai citar, maravilhosos, que são pessoas que sedimentam esse universo da constelação familiar maravilhoso. Constelação familiar, como a gente falou aqui no começo do programa, essa técnica, esse movimento, ele é para que você entenda que você é todo e parte de um todo. Nós estamos sempre em relação, nós estamos sempre em relação ao outro, ao próximo, ao distante, não importa, mas nós estamos conectados. Você tem vários sistemas dentro de você e pertence a vários sistemas. Quando você começa a entender isso, começa a entender o seu lugar no mundo, você vai ver que a sua vida fica mais leve, mais suave. As suas questões são facilmente observáveis, se existe essa palavra. Você se torna observador de você mesmo, de como é que está a sua situação, como é que você está se relacionando. Eu vou usar um pouquinho aqui uma técnica eu recentemente tive contato com o Pierre Teilhard Chardin, o padre, né? Ele era antropólogo não, ele era paleontólogo, né? Sempre incentivado pelo seu pai, e seguiu o celibato, e ele é a primeira pessoa que eu entendo que falou de noosfera, que falou do encontro da ciência com a espiritualidade. E ele me remete a dizer algo, né? E aí eu me senti realmente pleno quando eu falei, puxa vida, a constelação familiar, como outras técnicas, né, de ler complexidades de relacionamento, e é isso que a constelação faz, ela trabalha muito a serviço da vida, porque a vida acontece sempre em relação a alguém. E aí o que a gente pode afirmar, telespectador, é que quando você tem relações saudáveis, você proporciona um espaço para que o divino se manifeste. Não é um divino da nossa religião, é o divino da evolução. O melhor do inconsciente coletivo, o melhor dos campos mórficos, o melhor dessa plenitude planetária, ele vai sempre estar presente em relações saudáveis. E aí, o Toques na Alma, a gente estava conversando com o René, ele vai falar um pouquinho mais do que a gente faz com as nossas relações depois de uma constelação, René. Levantou a questão na constelação, o que é que a gente faz? Então, esse livro aqui ele tem uma história interessante. Nós tínhamos um grupo de intervisão, ou seja, colegas formados em várias técnicas, né, e com várias formações, administração, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, e nós nos reuníamos para trabalhar exercícios, né, que aprendíamos com Bert Hellinger, Anton de Croo, Dr. Aguni Baxa, e muitas vezes a gente também fazia supervisões, né? Ou seja, nós como profissionais olhávamos para o campo do outro
trocávamos impressões, e aí surgiu a possibilidade de começarmos a juntar esses exercícios num protocolo para que isso pudesse beneficiar o campo das constelações familiares, pudesse beneficiar alunos, né, estudantes que começassem. Então esse livro é um conjunto de compilações de exercícios, né? São diversos autores, né? Estou entre eles, né? Fui beneficiado porque a maioria dos que estão aqui realmente estão há muito tempo no campo, né? Comparado aqui, eu sou novinho. Acabei de entrar. Esse pessoalzinho aqui já está há muito tempo no campo. O júnior da história. Eu sou o júnior. Né? Então, esse livro, na verdade, mostra um pouco... Foram 5 anos, mais ou menos, de trabalho em conjunto, né? Juntando esses exercícios, praticando eles, para sair esse livro, né? Que a gente descobriu recentemente que, no mundo todo, é o único livro em constelações familiares que aborda os exercícios, práticas dinâmicas sistêmicas. Logicamente que estão surgindo vários, né? E é bom que seja assim. E estamos escrevendo o segundo, né? Que legal. Para trazer também para o público essa experiência. Aí ele sai com o mesmo título, Toques na Alma 2? Sim, sai Toques na Alma, a capa é um pouco diferente, mas segue mais ou menos a mesma ideia. Eu já fico o convite para você lançar aqui para o telespectador, né? A gente também está nas redes sociais, você pode achar através do YouTube, né? O TV Guarulhos, programa Visão Sistêmica. E é isso, né? Quem está no movimento é o dar e receber. Esse é o grande equilíbrio de troca, quando você consegue publicar algo e colocar algo. E a gente sabe que a constelação familiar ela é um grande movimento orgânico, ela está crescendo, ela está se moldando. Apesar de ter toda a técnica do Bert, teve várias variações. Você também vai perceber que existiram outras correntes de constelação. Eu gosto muito da constelação do Bert, a qual eu sigo, e não só por isso, pela quantidade de material que o Bert deixa para nós, está aí até hoje 108 livros publicados, provavelmente vão sair mais, deve ter muitos na gaveta, e também de autores que acabam pegando esse gancho e trabalhando tudo isso e fornecendo sedimento para que a gente crie uma plataforma, uma grande rede orgânica que você possa navegar sem nenhum tipo de margem. Principalmente você que é de outras áreas, né, René? A constelação ela começa com o Bert, como familiar. Aí com o Gunther Werber, podemos considerar isso? Que ele leva para as organizacionais? Ah, sim. Ele é considerado o pai das constelações organizacionais. Aí tem o Sam Stork, primeiro Angélico Vera, com as pedagógicas. Sim. Depois o Sam Stork na área jurídica. Eu e o Marcos Fernandes, há 2 anos, criamos as constelações veterinárias. O Paulo Newman com as constelações com cavalos, usando os animais como representantes. Enfim, o Rudi Rugol, acho que pode aliar ele à área da saúde ou não? O Rudi Rugol ele é um representante da análise transacional, né, na Europa, né, e é um amigo pessoal de Bert Hellinger. E Bert Hellinger o chamou para o camp e hoje ele é uma estrela lá, levando esse conhecimento da análise transacional para quem vai lá. E aqui no Brasil a gente tem também a Brigitte Ribas, né, que está sempre trazendo esse conhecimento da análise transacional e constelações familiares. E a gente tem outros autores no Brasil, Mimânsa, né, Erika Furney, que trouxe para o Brasil, Erika Furney, Mimânsa é o nome oceano dela, que trouxe junto com o Renato Chano, o primeiro workshop do Bert, eles fizeram esse apoio às constelações familiares. É óbvio que o Renato ainda conhecia a Mimânsa pelo Osho, né? Pela Humaniversidade do Osho. E aí faziam eventos antes, se juntaram nesse primeiro evento, e a Mimânsa, gratidão a ela por trazer as constelações familiares para o Brasil e depois continuar o trabalho aqui paralelamente junto com o Bert. E hoje ela também está na Hellinger Schule, é uma dessas docentes, né, dessas centenas, acho que já deve ter mais de 100 docentes pelo mundo, porque está crescendo muito o movimento. Mas, René, vamos falar de casos mais reais do Toques de Alma. O que ele produz? A pessoa vai numa constelação, ela faz o workshop de constelação e surge lá numa dessas informações de que ela tem uma questão com os pais. Como é que ela pode continuar esse trabalho terapêutico?
No caso dela descobrir algo com os pais, às vezes isso até vem por intermédio de um exercício. De repente ela está participando de um workshop, existe um exercício lá e esse exercício fala exatamente do que eu tomo de meus pais e eu percebo que eu tomo de repente de minha mãe e de meu pai. Eu falo, não, esse aqui não, porque ele me abandonou, eu não gostava muito dele. Isso é um exemplo. E percebemos então que existe aí uma questão com a figura paterna. Né? Então, muitas vezes, isso é um tema que pode ser colocado no campo. Quer dizer, a partir de uma informação que o cliente recebe de um exercício, ele pode levar isso para as constelações familiares e aprofundar. Ou seja, olhar como isso se mostra no campo. Quais são os elementos desse sistema, né, que ele está colocando. E muitas vezes, dentro da constelação familiar, vão aparecer elementos que são conscientes para eles e elementos que são ocultos. Talvez elementos excluídos, talvez elementos que não puderam estar antes no campo e que, através da constelação familiar, eles podem ser integrados, se forem reconhecidos. Isso. Né? Então, muitas vezes a gente percebe que essa dificuldade, de repente, com a figura paterna, é uma repetição dentro do sistema familiar. Ou seja, talvez o pai, talvez o avô também tiveram uma dificuldade e aí a gente vê um processo de exclusão acontecendo antes de mim. Né? E se eu não olhar para isso, Genésio, provavelmente isso vai passar para o filho, para o neto, para o bisneto. Né? Bom, isso é interessante, ó. Eu tenho uma colocação aí. Eu acabei de assistir a série do Picasso, Gênios, aliás, está na Cultura atualmente, mas está no Netflix para quem puder assistir. E é impressionante com o Picasso, um gênio da pintura, o quanto houve a repetição, né, do padrão na vida dele. E essa repetição ela é justamente provocada por essas questões ocultas, que a gente pode considerar as questões de complexidade. Existe um consultor, né, professor, o David Snowden, não é o Snowden do Intercept, não tem, né, é o Snowden, ele é galês, e ele trabalha as questões do Kinefs, que é um sistema que ele criou, onde, eu vou passar aqui grosseiramente, ele diz o seguinte, que na vida tem sistemas simples, complicado e complexo. Simples é aquilo que depende da visão humana e da vontade humana. Então, tudo que é manufaturado é um sistema simples. Sistema complicado já é quando você precisa de alguma técnica. Agora, esse sistema de televisão precisa de aparelho, precisa de técnica, precisa de mesa. Aliás, gratidão à mesa do Pércio, que hoje está nos apoiando tecnicamente. E aí o que acontece? Esse sistema é o complicado, mas agora existem os sistemas complexos, que justamente a gente não consegue fazer uma leitura visual, nem através de um meter, de uma trena, de um termômetro ou de uma radiologia, não dá para fazer. E aí o que acontece? Essas questões complexas que ficam nesses intermeios das relações com emoções, né, armazenando emoções, e armazenando esses famosos padrões. Então, e é isso que Toques da Alma vem fazer para os facilitadores? Traz uma luz nesse sentido ou não, René? Os exercícios podem ajudar nesse sentido, sim, porque eles podem revelar informações que talvez não estejam claras para o indivíduo. E na hora que o indivíduo vai fazer esse exercício, ele vai entrar em contato com as relações, os vínculos que estão lá. Muitas vezes ele vai fazer exercício com uma pessoa que ele não conhece, né, que está lá no workshop, que está lá no curso de formação, no treinamento, e ele se depara com uma informação nova. Né? E isso pode depois ser aprofundado numa constelação, ou às vezes o exercício traz essa informação e aquilo vai reverberar no indivíduo e em seu sistema, trazendo essa informação posteriormente. Okay. Né? Então, sim, é uma prática. Os exercícios sistêmicos são uma prática. Né? Então, logicamente, aqui no Toques na Alma a gente entra um pouco na teoria, bem pouco. Né? A gente faz um protocolo de exercício para a pessoa ir para a prática. Sim. Então, ele pode ser aplicado dentro de ambientes escolares, dentro de ambientes de mediação, dentro de consultoria, coaching, né? Ou dentro do consultório, né? Por terapeutas. Uhum. Né? Então, eu costumo dizer aqui, né, falando em linguagem das gerações mais modernas, né, que a constelação é plug and play, né? Você pode conectar ela a qualquer sistema pode ser facilitado, qualquer
questão pode ser facilitada, obviamente, existe a consciência do facilitador em não usar a constelação para questões simples nem complicadas. As constelações, elas foram criadas para trabalhar relações e aquilo que ficou mal resolvido no passado da tua ancestralidade. Então, o convite das constelações é esse. Corrige tudo aquilo que está na tua ancestralidade. Quais são as ordens do amor do Bert Hellinger, que eu chamo de leis de perpetuação, organização e harmonização da sua vida, telespectador? Primeiro, tudo deve estar incluso, que é a lei do pertencimento. Segundo, tudo deve permanecer numa hierarquia, que é o respeito. E tudo deve existir um equilíbrio de troca independente da moeda. A gente pensa em equilíbrio de troca muito em dinheiro, escambo. Não, é de um outro nível. Como é que você faz uma ligação para um amigo teu que há muito você não vê? Como é que você retribui o jantar com uma garrafa de vinho? Na constelação pode beber, né? Desde que beba pouco. Mas eu estou falando de vinho. Não durante os trabalhos. Não durante, não, nem antes, né? E aí você leva também um ramo de flores, né, num jantar. Sim. Você vê como é que fica fácil nós nos relacionarmos com o equilíbrio do dar e receber. E a gente, nesse movimento, né, e o René é uma pessoa que dá muito para o campo e recebe muito do campo. Sempre que você procura, e nós somos, né, René, um pontinho em 14 bilhões e meio de anos de evolução. Então, o que eu sempre coloco, né, para as pessoas a qual eu consigo influenciar com nossos treinamentos é justamente isso, né, que o dar é muito importante. Então, primeiro você dá para que depois você receba. Eu vejo muito nesse universo de facilitação, de constelação e mesmo terapêutico, as pessoas com consultórios vazios e workshops esvaziados. Não. Se entregue, dê, estude, né, esteja preparado que você vai receber os seus clientes. Eu estou numa agenda complicada para a gente se encontrar, né, eu e o René, já falamos em fazer módulos juntos, né, no Matutu, ele também já... Mas a agenda do René é extremamente cheia, né, por quê? Não só os lançamentos, mas o quanto ele fornece de material, o quanto ele expande para fora da caixinha, né, nessa nossa loucura, né, que é aí que a gente cria, e o quanto a gente vai fora da caixinha, dos moldes tradicionais, não, obviamente, sem nenhum devaneio, mas de maneira consciente, né? Como ele é. Eu quero que você, por favor, René, fale um pouquinho dessa tua margem, né? O quanto você entra nessa intersecção de constelação e psicologia. Eu adoro ouvir você falar disso aí. Sim. Na verdade, psicologia veio antes, a minha formação é de psicólogo, eu tenho meu consultório, eu sigo nessa linha da psicoterapia, né, tanto na infância quanto com pacientes adultos também. E nesse sentido, a constelação familiar ela entra como uma ferramenta, né? O pensamento sistêmico, as ordens do amor de Bert Hellinger vem como uma ferramenta. E eu tenho um outro espaço separado, que é o espaço das constelações, né? Onde tem os workshops, onde há os treinamentos. Mas sim, nós vamos... o Anton de Cron, ele fala isso, né? Nós temos uma maleta que levamos juntos com a gente, e essa maleta está cheia de ferramentas. Isso, né? Está cheia de teorias, de coisas que a gente aprendeu com Bert Hellinger, com Sophie, com Renato Bertatti, com a Mimansa, com Peter Spelter, quer dizer... essas ferramentas, e eu junto com as ferramentas que eu aprendi dentro da psicanálise, né? Dentro do curso da PUC, da FMU, quer dizer, por onde eu passei, os vários cursos que a gente faz, que a gente não para, né? Sim. Então, nessa questão de dar e tomar, sim, eu tomo muita coisa, e aí eu tenho que processar aquilo dentro de mim. Ou seja, o trabalho de supervisão, terapia pessoal, aprofundamento, ele não para, né? Até para eu poder oferecer outras coisas para os meus conterrâneos, colegas, clientes, né? Tanto dentro da área da psicologia, quanto dentro dessa área das constelações familiares. Então, na psicologia eu tenho minha terapia pessoal e tal, nas constelações, supervisões, grupos de intervisão, onde a gente troca, né? Então... faz um tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer uma supervisão com o Renato Bertatti. Olha, né? Que legal. Eu vi isso. De um caso clínico bem interessante. A forma como se mostra o sistema,
né? Então, é um recurso fantástico para o clínico, né? Para o terapeuta. Isso, uma ferramenta. É uma ferramenta. E essa ferramenta, ela envereda aí pelas organizações, pela veterinária, pela jurídica, pela pedagógica. Por exemplo, uma criança que vê mal de matemática, se ela soma pai e mãe dentro dela, começa a ficar mais simples. Se ela não conhece o seu lugar no mundo, provavelmente ela não tem uma noção geográfica muito bacana. Você que se sente muito perdido nos mapas ou na cidade, não entende ruas, começa a fazer: eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Se coloca no lugar de filho, você vai ver como é que essa consciência vem. A mesma coisa na questão de história, com a história da família. Então, a relação, né, a visão sistêmica leva a isso. Como é que você opera como parte e todo? Como você opera como físico, energia e consciência? Como é que você é o teu próprio observador dessa caminhada chamada vida que se dá entre a maternidade e o cemitério? O que é que você vai deixar para o campo mórfico, registrado para o campo mórfico? Que o campo mórfico, né, podemos falar que é o nosso arquivo, a nossa nuvem de evolução, né, o nosso Wi-Fi biológico é acionado através da glândula pineal, e depois a gente vai ter um programa só sobre isso, mas como é que você se conecta a um grande campo fornecendo informações? A tua experiência é muito importante. Quando Osho dizia e diz que Deus aprende com os humanos, aprende com a nossa experiência, ele não está sendo prepotente. É que nós estamos formando essa grande experiência chamada experiência humana, que é um ato divino, a gente sabe disso. Então, venha para a constelação familiar. Se você tiver, né, alguma informação sobre isso, um amigo te chamou, vai participar como representante. Se você for convidado por alguém para ouvir falar, abra sua mente, abra seu coração, abra a sua vontade, a sua ação para esse movimento. Como o René sempre fala, vá como representante, né, René? Você vai ganhar um presente. O Bert diz que quem dá um passo ganha um presente. Vá às constelações, você vai ver como é que é dinâmico, né? René, eu quero que você fale também um pouquinho, gostaria, né? Estou sendo imperativo em falar quero. Quem sou eu para falar quero para o René? Que o René vem antes e eu tenho profunda gratidão pelo trabalho do René. Mas você falou muito dessa linha orgânica, né, da constelação, que ela ainda está se formando, e todo movimento orgânico, ele tem a tendência a expandir. Quando você coloca a margem, você encaixota e parou ali. Essa filosofia do Bert, ela é tão maravilhosa, nesse sentido que ele permite você criar o Toques da Alma, né? O teu objetivo é esse do Toques da Alma? É fornecer conhecimento, compartilhar conhecimento? Sim, na verdade, conforme a gente foi seguindo nos nossos estudos, surgiu essa necessidade de compartilhá-lo. Como o Bert fez com a gente, né? De trazer todo esse conhecimento, mostrar ele, e todos aqueles que vieram junto com o Bert, né? O Gunther Weber, que você mencionou, Isso. Stefan Hausner, Juan Garriga, né? Que são pessoas que estão expandindo esse campo, cada um em sua área específica, né? Então, sim, conforme nós vamos trabalhando, existe essa necessidade de trazer isso para o público, de co-criar junto com esse público. E, logicamente, isso trabalha as nossas dores pessoais, as dores coletivas, e, sim, a gente tem uma inspiração e a gente tem uma expiração, né? E essa possibilidade de expansão é sobrepujar, sim, limites dentro das minhas possibilidades, né? Dentro das minhas permissões sistêmicas, quer dizer, qual autorização eu tenho do meu sistema para dar mais um passo, né? E tomar esse passo, realizar esse passo. Isso vai ser benéfico para mim, para o meu sistema e para os sistemas que complementam, dividem, compartem o meu sistema. Porque nós somos formados por múltiplos campos, né? Sim, e sistema, né? Então, como você fornece a tua experiência humana, né? Essa é a grande posição do observador. Eu gosto muito dessa história da constelação nos remeter ao observador. Como a gente interage como parte. Como os nossos sistemas interagem como parte dos grandes sistemas. E se a gente perceber, né? A gente pegar um desenho de um átomo, né? Quando a gente fala de padrões, repetição de padrões,
Se a gente pegar um átomo e pegar o sistema solar numa fotografia mais distante, a gente vai ver que o fractal é o mesmo, né? Então, o quanto a gente também está conectado à dor dos nossos pais, à dor do nosso sistema, à dor do sistema que nós participamos. Nada acontece por acaso. Você também está aqui agora no programa Visão Sistêmica, TV Guarulhos Net 3, no Sky 28 do Com Brasil. Não é por coincidência. Então, o nosso convite do Visão Sistêmica é para que você abra a sua mente, né? E sempre que você ouvir falar em constelação familiar, liga essa anteninha aí, vai pesquisar um pouquinho. Tem muito material na internet. Eu estou com o René Schubert também. Tem o site do INCOI, para que também você, o Instituto de Constelação Integral, que patrocina a gente aqui. Como você pode, né, trabalhar essa sua vida, né, essa sua experiência, entender essas relações pessoais, interpessoais, com o sistema, né, relações com a tua saúde, com o teu relacionamento, com a tua prosperidade, com o mundo. Então, seja muito bem-vindo a esse campo das constelações familiares. E, René, quero que você deixe mais uma mensagem aí no último programa, você já deixou, mas você tem aí o microfone aberto, né, do Visão Sistêmica, para dizer o que você queira para essa câmera aí. Eu vou aproveitar o livro aqui. Opa, né? vambora. Esse foi lançado em 2019, Tá. né? Constelação Familiar, impressa no corpo, na alma e no destino. Olha que legal. E esse título, não por acaso, foi uma cocriação minha com minha esposa. Né? Olha, que bacana. Então, a ideia é exatamente como que a constelação familiar, ou seja, como minha estruturação familiar atua em meu corpo, na minha alma e no meu destino, nas minhas escolhas, no meu propósito. Sim. Né? Então, é um livro que fala um pouco sobre a constelação familiar aqui no Brasil e traz alguns casos clínicos, um pouco do meu percurso nas constelações. Logicamente que aqui são os primeiros passos. Vai né? ter vários. Vamos ter vários. Já tem o Toques na Alma 2, né? Isso, já tem o Toques na Alma 2 vindo aí. Continuamos produzindo, assim como o seu programa aqui, né? Uma produção que amplia esse campo, expande. Você trouxe vários colegas aqui para o Visão Sistêmica, isso ajuda muito. E vou trazer vários, né? Que eu faço convite, como a gente fala, né? A nossa agenda, a agenda dos profissionais que realmente se dedicam à constelação, elas acabam se preenchendo rapidamente e tem uma dificuldade. Às vezes eu quero, meu ímpeto, né, a minha vontade é de trazer muita gente, mas sempre fica a questão da agenda para frente. Eu tenho profunda gratidão pela tua participação, gratidão por você, telespectador, de estar aí nos assistindo. Nós também, você pode nos localizar pelas redes sociais, no Visão Sistêmica, né, através do YouTube, TV Guarulhos Visão Sistêmica, Genésio Lopes. O René Schubert também, você pode localizar através das redes sociais e trabalhar, né? Imagina, você como psicólogo que tem essa enormidade, essa quantidade de ferramentas na qual ela pode usar, inclusive a constelação familiar. Eu tenho gratidão, né, aqui pela TV Guarulhos, a casa que nos acolhe com o nosso programa, a você, Fernando Mauro, presidente, que está revolucionando essa casa e também o Com Brasil, expandindo, né? O Com Brasil é a 4ª cobertura nacional de televisão. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu tenho certeza que a família Guarulhos também o faz. A gente vê aqui os programas e a maneira que está crescendo a nossa programação. Fiquei aí com o próximo programa. Eu tenho profunda gratidão, né, por todos aqueles que nos trouxeram até aqui e ao René Schubert, que dedicou mais uma vez aí o seu conhecimento ao Visão Sistêmica.